Fala, tropa! Quer fazer aquela fezinha esperta? Acesse agora o site da Greenham e a cada 1.000 que você indicar, você leva R$10 de bônus pra casa. Ilimitado. Vral! Fala sobre a confusão na saída dele do Cruzeiro com o atual presidente do clube. Ah, tá. Esse é boa também. Era o Sérgio Santos Rodrigues. O Sérgio. Então, em 2021, eu tive uma lesão no joelho. E aí eu fiquei 3 meses tratando no Cruzeiro. E aí eu não melhorava, eu tava com dores e tal, eu tava com dor no joelho. E aí eu cheguei e falei com o médico. Era até o Filipão na época e tal. O Filipão falou, Léo, não, conto com você, esteja aqui com a gente. Nos treinos, nas viagens. Eu sei como é que tá a sua situação, eu sei que você tem dor no joelho e tal, mas, você vai aqui, você vai agregar o time e tal, vai passar um pouco de experiência e dar o suporte e tal, legal. Eu falei, não, professor, pode contar comigo, tamo junto, tal. E aí eu fui. E aí chegou um certo dia, eu falei, professor, não tô aguentando, tá doendo e tal, não tô aguentando. E eu cheguei pro médico também, falei pra ele também que não aguentava e tal. Aí ele falou, Léo, então, essa lesão aí muitas vezes tem jogador que sente, mostra alguma coisa na imagem, mas tem jogador que sente, mas tem jogador que não sente. Então, vale muito o seu feedback. O seu feedback importa muito. E aí eu falei, cara, mas não tô aguentando. Aí eu falei, então a gente vai fazer uma cirurgia e tal. Período de cirurgia é ficar 2 anos parado, 7 meses sem botar o pé no chão. Caraca! Aí eu falei, calma, mas como assim e tal? Essa mesma reação que eu tive. Aí eu falei, calma, cara. Então, beleza. Mesmo. Aí eu fui pra casa e tal, eu fui... conversei com minha esposa e tal. E aí, pra gente arrumar outra alternativa, outras possibilidades e tal. A gente começou a pesquisar e aí a gente caiu no nome do Rodrigo Dourado, que era do Inter e tal. Que ele tava 1 ano e meio sem jogar, tava com dor no joelho e tal. E aí a gente perguntou pra ele, Léo, eu fiz de tudo e tal, mas o que deu certo também foi um tratamento que a gente fez em Chicago. Em Chicago a gente fez um tratamento e tal, eu fiquei 1 mês lá e voltei a jogar e eles quase foram campeões brasileiros, o Inter, né? Sim. Junto com o Flamengo e tal, aquele período que teve a disputa. E aí voltou a jogar. Eu falei, cara, aí eu cheguei no Cruzeiro, falei pro diretor, falei pro presidente, falei pro Filipão, professor, tem essa possibilidade aqui, tal, de fazer esse tratamento lá e tal. E aí eu fui pra lá, fiz o tratamento, nos 3 meses que eu fiquei aqui, eu fiquei lá. E aí voltei correndo, voltei chutando bola, voltei jogando e tal, fazendo tudo. E aí eles fizeram uma reunião comigo. Falou, Léo, cara, mesmo assim você vai ter que fazer a cirurgia. Eu falei, mas como assim você vai ter que fazer a cirurgia? Hã? Já não tava mais sentindo nada? Já não tava sentindo nada, tava jogando, tava correndo, tava chutando bola, fui pra lá e tal. E aí, lá não era um tratamento cirúrgico, era uma outra opção, era um conservador e tal. E aí eu cheguei e eu falei, cara, mas como assim vocês estão querendo que eu faça cirurgia? Eu cheguei aqui, tô fazendo isso, mostrei vídeos, mostrei isso tudo. Eu não tô pedindo pra jogar os 90 minutos amanhã, eu tô pedindo pra fazer uma transição de 10 minutos, de 15, de 20, de 30... Pra mim poder ir evoluindo e ir no processo do time, né? De transição. E aí, tal, não... porque o exame é assim, tá mostrando isso, e você não consegue. Aí eu falei, mas antes o meu feedback importava e agora não? Agora não. Aí, beleza. Aí nisso eu treinava, e chegou um momento que os caras não me deram mais a camisa pra treinar e era pra eu falar com a diretoria. Falei, 11 anos de Cruzeiro, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil. Depois caiu e tudo mais. Fiquei, depois caiu. Quanto mais eu precisar... Quando o Cruzeiro tava precisando de mim, eu tava lá. Mas quando eu precisei do Cruzeiro, os caras... Mas não é o Cruzeiro, não é... são pessoas. Não é a instituição, né? Eu tenho um carinho muito grande, eu sou muito grato com o Cruzeiro, sou muito grato com tudo que eu vivi no Cruzeiro, mas às vezes passam pessoas que nesse momento não tem nada a ver com o Ronaldo, não tem nada a ver com a diretoria atual, com a SAF, não tem nada a ver. Antes pré-SAF ali, né? Antes disso. E aí chegou, os caras queriam fazer cirurgia. Eu falei, cara, como assim? Não é bem assim, tal. Aí no outro dia, não deixaram eu nem fazer academia, né? Deixaram nem botar a roupa do clube. Aí no outro dia falaram assim, ó, cara, infelizmente, chegou um CEO lá que eu nem conhecia lá e tal. E aí falou, Léo, infelizmente a gente chegou à conclusão aqui que o ciclo do Léo acabou no Cruzeiro. E aí eu falei, mas como assim? Vocês estavam querendo fazer uma cirurgia em mim até ontem. Eu tinha um contrato até 2022. Isso era 2021. E aí eu
Como assim? Acabou? Como assim o ciclo e tal? Não sei o quê. Pô, eu tô querendo só fazer a transição. Como assim? Tal. Não, a gente chegou à conclusão aqui. O Cruzeiro vai pagar tudo que te deve, tal, vai estar aí. O acordo aí, tal. Eu falei, mas como assim acordo? Eu não quero sair. Eu não vou sair do Cruzeiro. Não quero sair. Tenho um contrato em 2022. Preciso fazer a transição. Aham. Falei, não, Léo, já chegamos aqui, o treinador falou e tal. E eu tinha conversado um dia antes com o treinador. Ele falou, não, Léo, pô, conto com você, vamos te ajudar aqui na transição, assim, assado e tal. Aí eu entendi mais ou menos, pô, essas confusões todas e tal, mas como assim? Não entendi. Entendi, mas não entendi. Mas eu falei, cara, não faz sentido. E aí, beleza, foi passando o processo, eu não queria, e os caras empurraram fazer um acordo e tal. Falaram que ia me pagar. Não pagaram até hoje, não cumpriram o acordo, não fizeram nada. Não fizeram nada e tal. Absurdo isso. E aí, beleza. Aí surgiu a questão de eu sair do Cruzeiro, eles rescindiram meu contrato, tal, saí do Cruzeiro e tal. E aí chegou um certo momento que o presidente, o Sérgio Santos Rodrigues, vazou um áudio falando que eu nunca mais jogaria futebol, que eu tava lesionado, que eu tava isso, que eu tava aquilo. Isso prejudicou toda a minha transição. E eu fiz a transição, tava continuando treinando fora e tal, preparação fora. E minha transição, tal, e isso prejudicou muito. E aí chegou eu tive a oportunidade de ir pra Chapecoense. E aí, ano passado, né, a gente fez uma Série B, pude jogar 30 jogos, fiz 3 gols, né, 4 assistências. Pra quem nunca mais iria jogar futebol. Jogar 30 jogos, eu joguei 30 jogos na temporada passada. Em 2013, que a gente foi campeão brasileiro, eu joguei 23 jogos. Eu joguei mais ano passado, com 34 anos de idade, do que com 24 anos, 25 anos. Eu joguei mais jogos e pra quem nunca mais ia jogar futebol. E por isso que eu falo assim em relação à questão da resiliência, né? Porque independente do que as pessoas vão dizer ao seu respeito, independente do que as pessoas vão determinar ao seu respeito, cara, só você pode dizer onde você pode chegar. É isso aí. Cara, não para, não desista. Mesmo que as circunstâncias te levantem alguns problemas, algumas situações, ou mintam pra você, ou se sujeitam algumas coisas pra você fazer, cara, mas segue adiante. Erga a sua cabeça, vai na fé, não é a música não, mas erga a sua cabeça. Mas é meio isso. Isso, é essa mensagem mesmo, assim, que eu gosto de falar. Porque às vezes as pessoas, a gente recebe que o Cruzeiro fez com você, juízo, né? recebe julgamentos, recebe coisas, mesmo igual eu te falei, pô, já joguei no Cruzeiro de mão quebrada, de clavícula quebrada, de conjuntivite, de grau 2. Com 7 meses de salário atrasado. 7 meses de salário atrasado. Jogamos 6-1 de lateral direito. Graças a Deus tivemos a oportunidade assim. E mesmo assim, você, na hora que você mais precisa do clube, não tá aí. O futebol é dessa maneira, beleza, mas, cara, só eu posso dizer o que eu sou. O que eu realmente sou. Pô, eu sou vencedor, eu sou batalhador. As pessoas podem levantar que você nunca mais vai jogar futebol? Quem disse? Porque eu creio que a última palavra vem de Deus, assim, sabe, em relação à nossa vida. E eu pude jogar não somente para mostrar para os outros, mas para mostrar para mim mesmo que eu era capaz. Que eu era capaz de jogar e assim, para mim foi uma conquista muito grande jogar esses 30 jogos. Às vezes, até com um gostinho muito maior do que quando eu fui bicampeão brasileiro, sabe? Um gostinho muito maior, porque foi um vencimento, um título pessoal. Não tô morto não, tô aqui, tô jogando. Exatamente. E a última palavra não vem do homem, mas vem de Deus ao meu respeito. E eu creio nisso, sabe? Isso pra mim foi muito legal. E aí por isso que teve essa conturbação da saída do Cruzeiro e tal. Eu não espero nada assim. Eu sou muito grato, igual eu falei, sou muito grato ao Cruzeiro, que eu vivi no clube. Que o Cruzeiro fez parte pra mim, que me ajudou, que me abençoou também. Que eu pude também trilhar uma carreira em relação ao Cruzeiro. Foram 11 anos. E pessoas vêm, pessoas vão, e tiveram aquele momento com algumas pessoas, mas que meu carinho, minha gratidão com o Cruzeiro continua. Tua história é eterna no clube, né? Isso eu fico muito...